com a nossa segunda entrevista na manhã desta quarta-feira. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, o Jonathan Cristofolini, ele que foi recém-empossado vereador, foi na segunda-feira, né? Nesta segunda-feira, agora dia 25, foi empossado vereador, depois da renúncia tácita do Ivonir Scherer, e por toda essa situação que já é conhecida aí do Ivonir Scherer, o primeiro substituto aí do Ivonir é o Alfro Postai, que assumiu, claro, por uma questão legal, né? Assumiu o cargo, mas voltou a atuar aí na Secretaria de Educação. Afinal, o Alfro é o cara da educação, né? Toda a carreira dele, toda a formação na área da educação, realmente creio que foi uma decisão acertada aí do Alfro, no sentido de voltar aí para a nossa Secretaria de Educação, e assim o segundo suplente, que é o Jonathan Cristofolini, acabou assumindo a cadeira que era originalmente, então, do Ivonir Scherer, e agora vai ter aí em torno de 2 anos, né, para atuar um ano, né, 1 ano e pouco, né? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, que já o ano que vem, já a gente sempre esquece que já é o ano que vem as eleições, já está às portas. Mas enfim, vai ter 1 ano e 3 meses para trabalhar como vereador da nossa cidade. Muito bom dia, Jonathan. Muito bom dia, Odair, muito bom dia aos amigos da Rádio Cultura, é um prazer, uma honra estar aqui nesse momento, um momento especial e único, né, que a gente está vivendo. E vim aqui apresentar um pouquinho do nosso trabalho, de quem a gente é, qual que é o norte que a gente quer seguir. Muito bem, Jonathan. Você já era funcionário da prefeitura, você começou lá como menor aprendiz na prefeitura. Tenho muito orgulho. Estagiário, menor aprendiz? Estagiário, tenho muito orgulho de dizer. Comecei como estagiário com 16 anos. A prefeitura foi meu único e primeiro emprego até hoje, né, até agora entrar na Câmara. Comecei com 16, saí sexta-feira, né, por questões legais para poder assumir a Câmara, né? Trabalhei lá por 6 anos e ali dentro da prefeitura a gente teve a feliz oportunidade de poder passar por diversos setores, né? Principalmente lotado na Secretaria de Fazenda e Administração, só que o nosso carro-chefe sempre foi essa parte das escolas, né? Com Recebendo Futuro, aquele projeto em que nessas 3 edições a gente recebeu mais de 5.000 alunos dentro da prefeitura. Contar Timbó de um jeito diferente, contar para essa galera, né, pessoal, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, né? E também a gente teve a feliz oportunidade de também poder fazer a direção geral do documentário Timbó e Minhas Memórias, que foi lançado semana passada, né, que também foi um momento bem marcante para a gente. E a gente vinha desempenhando um papel dentro da prefeitura a fim de trazer um resultado para o município, né? Assim como a gente fez na prefeitura, a gente quer fazer na Câmara. Você está com que idade agora, Jonathan? 22. Vou fazer 23 agora em dezembro. 23. Uhum. E é um dos vereadores mais novos aí da cidade. Sim, a gente fez um estudo, um levantamento, para não querer polemizar nada antes, né? Mas a gente conseguiu ter a feliz confirmação de que sim, eu sou o vereador mais jovem da história de Timbó. Vereador mais jovem da história de Timbó, com 22 anos aí assumindo então a legislatura. Logicamente que vai assumir a legislatura aí por um período mais curto, mas enfim, vai estar ali nos anais ali da Câmara de Vereadores de Timbó como vereador empossado aí da nossa cidade. E Jonathan, você fez o seu discurso lá na Câmara de Vereadores ontem, né, o seu primeiro discurso. E daqui em diante agora, o que a comunidade pode esperar do Jonathan? Bom, de início nós estamos agora muito em cima do que está em pauta dentro da Câmara. Nós temos hoje audiência pública, né? Também sou membro de comissão de orçamento, né? Que a comissão já é amanhã, a audiência já é hoje. Então a gente tem que estar se alinhando com essas matérias que estão em tramitações. Tem também audiência pública agora início de outubro quanto à questão da reforma da Previdência, que a gente também quer se inteirar do assunto para daí emitir um juízo. Mas a gente trabalha com um norte, que esse norte a gente até levantou na nossa campanha quando eu concorri com 19 anos, né? Concorri com 19, que é pensarmos a Timbó dos próximos 70 anos. Né? Sou uma pessoa extremamente apaixonada pela história de Timbó, né? Tenho ela para mim como um norte. Porém, a história ela te deve servir como uma professora para o futuro. Então, a gente tem que olhar para esse futuro. E para olhar para o futuro de Timbó, a gente quis elencar 4 áreas, né, de pilares, digamos assim, que é a educação, saúde, infraestrutura e cultura. Né? A gente vem com esses 4 pilares. Porém, sem deixar
né, de se fizer necessário, auxílio e ajuda e olhar para as demais áreas. Por exemplo, o seguinte, Odair, a gente não pode só querer se lembrar do rio quando ele começa a entrar na casa das pessoas. Então a gente tem que tratar esse assunto da defesa civil, tratar essa questão das enchentes, também é um ponto que eu quero ter uma preocupação em cima disso. Né? Eu tenho um contato, uma amizade muito forte com o Fábio Meller, que é o nosso coordenador da defesa civil aqui de Timbó, buscarmos parcerias, né? Que também é um ponto que eu acho importante. Não vamos deixar também a questão do meio ambiente. Qualquer outra área que precisar de ajuda e a gente tiver com capacidade, né, para ajudar, nossas mãos sempre estarão estendidas, e essa é a nossa função. A gente quer fazer um mandato, Odair, voltado a ideias, não utopias. A gente quer propor coisas, né, que são tangíveis a ser realizados, mas sem deixar aquela função do vereador, que é legislar e fiscalizar. Né? A gente tem que fazer também essa parte. A gente tem uma relação muito boa com o prefeito Jorge, né? Trabalhava na prefeitura até semana passada, então a gente tem esse dinamismo muito bom e a gente vai trabalhar junto. Creio que a gente pode fazer uma grande parceria e eu acho que é muito importante isso, porque daí a cidade cresce, né? E um outro ponto muito importante, o que eu vou falar agora parece que é um discurso batido, porque durante muito tempo a nível nacional pessoas usaram esse discurso e usaram ele da forma errada. Nós não vamos olhar para a bandeira política. Não vamos olhar para partido político. O prefeito Valdir Ladolf, acho que isso foi na época dele, ele falava, o partido dele tinha 5 letras, TIMBO. Tanta gente usou isso que ficou depois batido, mas eu falo isso do fundo do meu coração. O nosso lema, o nosso norte, vai ser aquele 25 de março de 34 escrito no brasão da cidade. É esse norte que a gente vai seguir. O que é matéria de bom para o município. É isso que tem que ser feito. A gente não pode ir na questão partidária. Eleição é só 2024. Falar disso agora é precoce. Então a gente tem que entender que o tempo é pai das coisas. E agora é hora da gente organizar a casa, organizar nosso trabalho e olhar para o futuro da cidade, não para o futuro político pessoal. Então a gente está trabalhando nesse sentido, de olharmos os próximos 70 anos de Timbó. Muito bem, é um objetivo grandioso realmente, e é o que falta muitas vezes na nossa política aí, de olhar para frente, olhar para projetos de infraestrutura, projetos que visam o bem-estar não só de hoje do município, mas lá adiante, 50 anos, 70 anos. Mas quando você fala de um período tão distante, né, de 70 anos, como é que você vê a nossa cidade daqui a 50, 70 anos? E o que nós precisamos melhorar para chegar lá bem? Olha, para melhorar, na verdade, para acompanhar, são esses 4 pilares que eu aqui mencionei. Né? Timbó é uma cidade que ela vai crescer. Timbó ela teve um crescimento muito rápido nos últimos 40 anos, nos últimos 40, 50 anos. A partir do centenário, Timbó explodiu. E nós temos que olhar uma Timbó que ela vai ter que ter um dinamismo entre a nossa essência, entre a tecnologia, entre o aumento da população, para onde que a cidade vai crescer, porque Timbó em território é uma cidade pequena. Se formos comparar, por exemplo, com o tamanho de Rio dos Cedros, Rio dos Cedros, salvo equívoco, é 2 vezes o tamanho de Timbó. Territorialmente falando, é muito grande. Né? E Timbó não tem esse tamanho todo. Timbó é uma cidade densa. Então a gente tem que olhar esses problemas de futuro de uma cidade densa. Nessa questão de hoje que está acontecendo a revisão do plano diretor. Né? Então eu imagino que Timbó, né, num longo prazo, Timbó ela vai chegar ali perto da casa dos 90 mil habitantes, né, nesse período, né, que a gente está comentando. Se a gente for olhar a escala de crescimento, né, que está acontecendo, eu acho que isso vai acontecer. E nós temos que pensar como a gente vai amparar esse crescimento. E eu acho que é muito importante que esse exercício ele não tem que ser feito apenas da classe política ou da classe da gestão. Tem que ser feito pela comunidade, pelas pessoas, né? Porque são as pessoas que vão fazer essa cidade. Então nós temos que, por exemplo, pensar na questão da educação. Escolas que vão ter que abrigar, né, esse maior número de alunos, a infraestrutura da cidade, anéis viários, binários que tem que, né, ser pensados. A gente não executa, mas a gente pode propor. Essa é a nossa ideia, a gente quer agregar ideias. Né? Então o futuro de Timbó acho que é um futuro extremamente bonito e pujante. Nós temos que continuar com essa pujança que Timbó tem, né? Principalmente na parte da indústria. O que faz Timbó ser uma cidade sólida
é a pujança que ela tem tanto na parte industrial como comercial, porque a gente não depende só de um pé econômico. Nós não dependemos só do têxtil, não dependemos só do metal mecânico, não dependemos do metalúrgico, não dependemos... A gente tem várias áreas, então todo mundo tem a sua contribuição. E é isso que faz uma cidade se manter. Eu acho que isso que é muito importante, né? A gente tem um setor aqui em Timbó, um setor empresarial extremamente engajado com a cidade. Eu acho que isso é importante. As pessoas trabalharem pela cidade. Então, e essa pujança, voltando a falar nesse assunto, eu acho que ela é uma estabilidade que ela dá à cidade, né? Timbó aprendeu com a história que quando você depende só de uma parte, de um setor econômico, não dá certo, né? Durante muito tempo, nós tivemos como carro-chefe aqui em Timbó a Companhia Lawrence, né? E chegou um momento que a Companhia Lawrence ela começou, né, entrar num processo ali de fechamento. E Timbó se viu numa situação muito difícil. Né, as empresas que tinham na época, elas eram pequenas. A Metisa não tinha todo esse tamanho que ela tinha hoje, a Hervik, né, que eram empresas da época, né? Então se viu ali que era necessário estimular esse crescimento e a diversificação. Aí que é criado o bairro industrial, para você justamente dar oportunidade para diversificação, para várias pessoas conseguirem e poderem manter a cidade. Acho que esse é o ponto. Fora o que ainda nós temos um setor que está se desenvolvendo bastante e começando a ser cada vez mais importante para a nossa cidade, que é o turismo. Né? O turismo, o ecoturismo, o cicloturismo. Então, algo que também precisa de muito foco, de muita atenção. Eu acho que o turismo, Dair, ele é uma... Porque tem cidades que elas são destinadas a alguns segmentos do turismo. Timbó não. Timbó é uma cidade que ela tem vários pontos do turismo que ela pode explorar. O turismo de aventura, o turismo religioso, né? O turismo gastronômico. Então a gente tem turismo de atrativos, né, de atrações, de monumentos, de parques, né? Tem o turismo de experiência. Então eu acho que Timbó é uma cidade extremamente pujante. O turismo, né, já se dizia há muito tempo que o turismo é a indústria sem chaminé, né, e que valoriza, né, também muito a cidade. Eu acho que isso é muito bacana a gente também olhar para essa questão do turismo, porque ele traz uma notoriedade para a cidade e ele ajuda a manter aquela essência da cidade. Acho que isso também é um tripé, entra-se junto na parte da cultura, né? Da gente conseguir manter para esse futuro. Muito bem, a Inês e José Buzarelli Cipriano estão participando aqui. Bom dia, parabéns, Jonathan. Que Deus te abençoe e leve as suas ideias e esse amor pela nossa cidade, Timbó, e propague para essa nova geração. Siga por essa linha e com certeza terás um belo trabalho. Jonathan, você fala ali da questão político-partidária, mas você se elegeu através de um partido, né? Você hoje é do União Brasil, a sua eleição ou a sua filiação foi ao Democratas, mas com a junção com o PSL, nível nacional, virou União Brasil. O União Brasil, então, o seu partido aqui é um partido de apoio, de oposição? Como é que esse partido se posiciona politicamente falando aqui na cidade? Olha, aqui em Timbó, o nosso grupo a nível nacional, a gente seria, pela nossa ideologia, oposição. Ao nacional, né? Ao governo federal, no caso. Federal, né? A gente não compactua com várias das ideias. E a nível municipal, a gente é a favor do governo Jorge. Certo, vocês são situação no caso, não são... a Timbó é situação. Não são oposição. E como é que o partido agora, né, o diretório do partido, como é que foi essa sua ascensão aí a vereador, como é que o partido está vendo isso? Olha, a gente está muito contente, até mesmo porque a gente está em uma questão de remodelação, né, está acontecendo alguns movimentos ali, algumas mudanças, mas o nosso grupo político, a gente está muito feliz e eles estão com bastante felicidade e esperança, né? Porque foi um período bem, né, cansativo, foi uma questão que ocorreu até agora, que a gente ficava com muita preocupação, muita aflição do que ia, o que não ia acontecer. Então agora parece que está entrando né, da questão do próprio Alfa também, uma respirada nova, uma leveza daqui para frente. A gente está com bastante esperança, a gente está com bastante entusiasmo e esse
esse sentimento é compartilhado pelos colegas do partido, e eu acho que eles também têm um grande apoio deles, e que isso é muito importante, né? Ter os correligionários estarem contigo nessa caminhada. Muito bem, e o União Brasil, como é que tá? Tem outros jovens, além de você, que participam do partido? Você também é o mais jovem integrante do partido? Do partido eu sou mais jovem também, porém a gente não quer brilhar sozinho, como diz o outro, a gente quer também formalizar uma parte jovem dentro do partido. Então a gente quer capitanear mais pessoas, a gente já tem algumas pessoas no radar, né, para justamente trazer, né, porque a política ela é um ciclo, então você tem que sempre trazer renovação. Então a gente tem algumas pessoas que a gente quer trazer para o nosso grupo, que são jovens também, alguns até mais novos do que eu, né, para justamente já começar a alimentar, começar a trabalhar, né, mostrar o que não é a cidade para eles. Porque assim, o nosso compromisso, Odair, irrestrito tem que ser com o Timbó. Esse é com ela que a gente tem que ter nosso comprometimento irrestrito. Com certeza. E aí vem temas polêmicos que vão passar pela sua mão aí na Câmara de Vereadores, por exemplo, como já vai chegar no fogo aí, que já tem uma audiência pública marcada, essa questão aí da Previdência aqui de Timbó, né? É uma cobrança que há por parte da toda a sociedade, também em cima dos vereadores, para que olhem isso, realmente olhem a questão Timbó, o melhor para a cidade, né, nessa votação que vai acontecer brevemente aí com relação à nossa Previdência. Né? Sim, tanto que já preocupado com essa situação, né, assumi na segunda-feira, ontem primeira sessão, ontem de manhã já estive na prefeitura, né, conversei com a secretária de Fazenda e Administração, Maria Angélica Pileca, para me inteirar desses assuntos da reforma, os pontos, né, que eu já comecei a me debruçar em cima, porém a gente não faz juízo ouvindo apenas um lado. Então a gente escutou já o lado da administração, a gente quer escutar o lado também dos funcionários, né, porque é uma reforma, né, que traz alguns impactos, mas a gente tem que depois disso colocar na balança. Eu acho que a audiência pública ela vai ser um momento, né, também de discutir isso com a comunidade, com os funcionários que eles se quiserem fazer presente, o meio público também. Eu acho que é muito importante ter essa discussão. E a gente até não ter todos os lados ouvidos, a gente não emite juízo, mas acho que é muito importante o envolvimento das pessoas nesse debate, porque ele é de interesse do município. Né? Eu acho que é uma conta ali que a gente tem que olhar com bastante atenção, né, que a Previdência ela impacta não só agora, né, a gente está falando de uma escalada de anos daqui para frente. Daqui a pouco de tornar o município insolvente nas outras áreas, né, em função disso aí. É um projeto de relevância extrema. E eu digo, você já está no fogo porque você tem a incumbência, né, de participar desse projeto, você é funcionário público também, né, você se afastou agora, mas é funcionário público, então tem que ter uma isenção ali para essa votação. Botar na balança e fazer os pesos, né? Ver o que é o melhor para o município. Então é uma matéria bem complexa, né? Ontem a gente já começou a fazer essas análises, né? E acredito que no final a gente vai tomar com toda certeza a decisão que mais vai beneficiar todos os lados e a cidade. Muito bem, e só para a gente fechar nossa conversa aqui, Jonathan, né, você está envolvido com um partido político, enfim, apesar dessa sua vontade de agora aproveitar bem esse 1 ano e 3 meses aí que você tem pela frente como vereador, para apresentar suas ideias, mostrar quem é o Jonathan, enfim, mas já passou pela sua cabeça, em termos de partido, o que vai acontecer, porque a eleição já está aí já no ano que vem novamente, ideia de se lançar a reeleição daí como vereador? Primeiro, a gente quer guardar essas confirmações partidárias, esses movimentos, né, que estão acontecendo, e se for de vontade do grupo, porque para você poder representar uma cidade você tem que ser amparado por pessoas, né, não adianta apenas uma vontade própria. Se for vontade do grupo e a gente estiver em condições né, no momento bem visto, eu acredito que é uma possibilidade sim, né, até mesmo porque aquela questão que a gente é jovem, né, tem essa questão das ideias que a gente quer mostrar para o município, né, são 1 ano e 3 meses, eu não vejo nenhum empecilho ou impedimento de talvez tentar lançar novamente uma reeleição.
Muito bem, olha, o papo tá bom aqui com o Jonathan, mas nós precisamos encerrá-lo, e só para, antes de encerrar ainda, o Bernardo Pinho já está dando uma ideia para você aqui, ó, Odair, tem que pensar muito em termos de trânsito e estacionamento. Timbó tá um sufoco, já está passando uma infraestrutura, está passando uma ideia para você aí de tema, né, para preocupação também. Jonathan, quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura, desejar sucesso nesse 1 ano e 3 meses aí de você como vereador da nossa cidade. Odair, muito obrigado a você, a Rádio Cultura, pelo espaço. É sempre uma honra, uma oportunidade. E a gente está sempre de portas abertas a receber e escutar também. Eu acho que é muito importante o político ouvir as pessoas, né? Se a gente é eleito pelas pessoas, a gente tem que ouvir as pessoas. E podem ter a certeza de que a ética, o comprometimento com a cidade sempre vão ser o norte do nosso trabalho. Porque eu sempre digo assim, Odair, o maior prêmio ou recompensa da pessoa que é um mandatário público é botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir com a consciência leve. E a gente vai sempre buscar isso, porque a política é passageira, mas a tua ética sempre tem que te acompanhar. Muito bem, tá dado o recado aí do Jonathan, que inclusive o papai Odair, né? Também, né? Odair deve estar orgulhoso, né? De ver o filhão aí como vereador da nossa cidade.